Boa tarde a todos e todas, a todos que estão presentes aqui na Câmara, as trabalhadoras e trabalhadores dessa casa, a quem nos assiste agora pela TV Câmara. Hoje eu queria falar um pouco sobre esses 2 anos intensos em que nós ocupamos a Câmara de Vereadores em Natal e agradecer a todo o apoio e confiança que eu recebi no exercício do meu mandato de vereadora. E eu falo ocupamos mesmo, porque a atuação do mandato que eu exerço sempre foi guiada por uma aliança real com os movimentos sociais da nossa cidade. E o resultado dessa atuação me deixa satisfeita e confiante de que esse é sim o caminho certo a seguir. Nós deixamos a Câmara Municipal de Natal com importantes projetos, emendas e leis que não vão ser só palavras jogadas no papel, mas instrumentos reais na luta da população natalense. Eu queria começar falando de uma das primeiras atuações que nós tivemos aqui e que tem muita relação e importância com uma das lutas que tem sido central na nossa atuação: a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, da previdência, dos direitos e do serviço público. Quando nós denunciamos o rombo do Natalprev, nós tivemos que ter a ousadia de enfrentar a negação de informações por parte da gestão municipal. E com muito trabalho, nós confirmamos as nossas suspeitas e demonstramos a irresponsabilidade da gestão com a previdência dos servidores. A Prefeitura estava deixando de repassar para o Fundo do Previdenciário os descontos que eram feitos nos salários dos servidores e ainda queriam tirar o dinheiro que lá havia. É fundamental dizer que essa atividade de fiscalização só foi possível em razão da nossa articulação com os trabalhadores do Serviço Público Municipal, que foi uma categoria que garantiu todo o apoio e mobilização para nós seguirmos com denúncia. Os servidores municipais são parceiros fundamentais desse mandato. E nos 2 anos que eu estive aqui como vereadora, sempre abrimos os trabalhos com audiências públicas para discutir as questões relacionadas aos servidores. Database, melhorias para a carreira, condições de trabalho, denúncias de assédio moral. Esse é um povo de luta que resiste aos desmandos, enfrenta os desmandos e o descaso de gestões que vêm se perpetuando na Prefeitura e que optam por não cuidar do servidor municipal. Queria aproveitar para registrar a presença aqui nessa casa dos trabalhadores do Serviço Público da STTU, que estão aqui para acompanhar uma das pautas que nós debateremos hoje. Eu queria destacar também alguns dos projetos que nós aprovamos aqui nessa casa. O nosso primeiro, que se tornou lei, a Lei 6.753 de 2017, instituiu a Semana da Cidadania LGBT, demarcando o compromisso que o município de Natal deve assumir, independente de quem ocupe a cadeira da Prefeitura, em debater o respeito à diversidade sexual. O Brasil é um dos países mais perigosos para a vida das pessoas LGBT e nós não podemos deixar de enfrentar esse debate. Sem sombra de dúvidas, essa será uma das pautas que precisará de todo o nosso apoio, especialmente no momento em que a agenda conservadora avança no nosso país. Uma outra conquista importante foi a Lei 558 de 2018, que dispôs sobre a realização do Censo da População em Situação de Rua do município de Natal. Esse censo vai servir para subsidiar as políticas públicas destinadas a essa população. E para garantir o cumprimento dessa lei, nós indicamos recursos tanto no Plano Plurianual quanto na Lei Orçamentária de 2019. E tanto a lei quanto os recursos são instrumentos importantes para a luta da população em situação de rua pela efetivação dos seus direitos. Ainda podemos celebrar a aprovação de importantes emendas orçamentárias, como a que garante recurso no Plano Plurianual para a execução do programa Transcidadania. Esse programa, que também é objeto de um projeto de lei apresentado pelo nosso mandato e que possivelmente seja votado ainda hoje, é um passo importantíssimo para o combate à discriminação e ao preconceito, que colocam as pessoas transexuais e travestis em situação de extrema vulnerabilidade. Para se ter ideia, esse segmento da população tem uma expectativa de vida de 35 anos de idade, metade da expectativa média da população brasileira. E esse número, que expressa uma realidade marcada pela violência e pela falta de acesso às políticas básicas, como saúde, educação, assistência social e trabalho, deve ser enfrentado. Nós destacamos ainda uma emenda que reserva no mínimo 30% dos recursos da alimentação escolar e da alimentação ofertada por projetos socioassistenciais do município como um todo para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, de preferência orgânicos ou em transição agroecológica. Além de promover uma alimentação mais saudável para as pessoas usuárias dessas políticas, a reserva desse recurso também fortalece a produção familiar, que é responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos no nosso país.
conseguimos aprovar também importantes emendas ao projeto de lei do Executivo que mudou a legislação do transporte público do município. Esse era um projeto de lei que dizia respeito a um tema que sempre tive a expectativa de poder debater nessa casa. E apesar de nós não termos conseguido manter a proibição do exercício da dupla função pelos motoristas, conseguimos, através de emenda, garantir que os cobradores sejam realocados dentro da empresa. E outra conquista importante foi a ausência de teto no Fundo Municipal de Transporte, que vai poder ser usado para subsidiar a tarifa. Com isso, nós colocamos o passe livre, uma bandeira histórica do movimento estudantil, de onde eu venho, no horizonte político de um futuro na nossa cidade. Além disso, e eu já falei disso emocionada na ocasião, nós aprovamos a subemenda que impõe que o Seturne haja com maior transparência. Outra bandeira histórica das companheiras e companheiros que militam por melhorias no transporte público municipal. No fim das contas, nós conseguimos transformar um projeto ruim e com muitos problemas, que assim tinha chegado pela Prefeitura, em uma boa lei para a população do Natal. E nesses 2 anos de mandato, eu exerci também a presidência da Comissão de Direitos Humanos, Trabalho e Minorias e pude acompanhar de perto as variadas denúncias que nos chegaram através da comissão. Visitamos e prestamos apoio e solidariedade à família de agentes de segurança que perderam suas vidas, protegendo a população de Natal e que se viram totalmente desamparados pelas demais instituições públicas. Conferi pessoalmente as condições de funcionamento do Centro Pop de Natal e constatamos o que há muito se denunciava pelo movimento da população de rua da nossa cidade. Poucas vagas, alimentação insuficiente diante da demanda e poucas ações efetivas para contribuir com o rompimento da situação de rua desses homens, mulheres e crianças. Como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, acompanhei um dos casos de violação de direitos humanos que mais sensibilizou a população natalense nos últimos anos, o assassinato da Yasmin Lorena. A violência que atingiu Yasmin Lorena, infelizmente, não é caso isolado. O abuso de crianças e adolescentes em nosso país é prática frequente e ainda muito pouco debatida. A nossa sociedade é estruturada no machismo, que ajuda a explicar essas e tantas outras situações. Acompanhamos de perto a família de Yasmin e seu caso serviu de inspiração para um projeto de resolução que atribui à TV Câmara mais um papel fundamental, o de divulgação de casos de pessoas desaparecidas na nossa cidade. Ainda falando da comissão que presidi, não poderia deixar de registrar o acompanhamento à população residente na comunidade do Mosquito. O pequeno território tem assistido a uma diversidade de violações de direitos humanos e, através da comissão, nós conversamos com as famílias que perderam seus filhos e filhas, e conversamos com pessoas idosas que temem por suas vidas 24 horas por dia, e uma rede de parceiros se articulou e conseguimos promover encontros com a comunidade, através de atividades artísticas e rodas de conversa, e conseguimos ter um primeiro diagnóstico sobre a situação de quem vive ali. A luta para a garantia do acesso aos serviços mais básicos, como tirar documentos, foi articulada com a ajuda dessa rede, que se engajou para defender os direitos de mães e pais de família que residem naquela comunidade. Certamente é muito pouco diante da complexidade do problema que se enfrenta no Mosquito, mas a presença da comissão, enquanto representante do povo de Natal, sem dúvidas cumpriu um papel naquela situação. Nesses 2 anos também nos marcou a realização de diversas audiências públicas aqui nessa casa. Além de espaços de debate sobre os problemas da cidade, nossas audiências representaram a ocupação dessa casa por movimentos sociais. Foram diversas audiências sobre a situação dos servidores e do serviço público de uma forma geral, como já disse. Também lembramos com muito carinho a audiência onde nós discutimos o parto humanizado em nossa cidade, e aqui eu também gostaria de registrar a presença do Movimento pela Humanização do Parto de Natal, que tem sido um parceiro tão importante do mandato. Naquele dia, mães, pais e crianças lotaram esse plenário e nós debatemos sobre violência obstétrica com especialistas renomados no assunto. A consequência prática disso se converteu no projeto de lei que nosso mandato encaminhou junto ao movimento do parto humanizado em Natal e que busca ser mais um enfrentamento a esse tipo de violência que continua a atingir mulheres em nossa cidade e que nós esperamos também votar esse projeto ainda na sessão de hoje. A audiência pública para debater a situação da Petrobras também foi um momento importantíssimo de articulação regional. Daquele debate foi encaminhada a formação de uma articulação de todo o Nordeste em defesa da empresa e de reforço pela continuidade dos investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte. Houve também a audiência que debateu
o vilipêndio e os vandalismos à estátua de Iemanjá na Praia do Meio, que fechou bem a sequência dos debates públicos realizados por nós nesse plenário. A articulação com o movimento de populações de terreiros e de matriz africana nos apresentou um outro universo de reivindicações que vem sendo invisibilizado na nossa cidade. E, recentemente, recebemos com muita satisfação a notícia de que, como consequência dessas articulações, a Censul já inicia os procedimentos de restauração daquele símbolo. Mas, além de todas dessas ações realizadas no ambiente da Câmara Municipal, o que mais nos motiva é a atuação política fora dessas paredes. Foi justamente essa atuação nas ruas, junto das pautas populares, da defesa dos direitos humanos, que me levaram a entrar para a militância política. Como exemplo, a própria ocupação dessa casa por estudantes em 2011, da qual, com muito orgulho, sempre relembro a minha participação. Os encontros públicos que nós realizamos com frequência e que carinhosamente nós denominamos de Chame Gente, foram o pontapé inicial do nosso mandato e seguiram ocorrendo durante esses 2 anos. Nós debatemos a pauta do transporte até a pauta do orçamento municipal de maneira pública e aberta, participativa e democrática. Chegamos a lançar um mini documentário sobre o fechamento do Teatro Sandoval Vanderlei e os impactos para os trabalhadores do comércio informal do Alecrim, a partir de um projeto que a Prefeitura buscava implementar, mas sem dar nenhum acesso à informação do que seria o projeto. Houve Chame Gente para debater a violência contra as mulheres através da arte, com o espetáculo Incubos, e para abordar a defesa do Sistema Único de Saúde. E esses momentos sempre se mostraram de intensa importância para o exercício do nosso mandato. Eu não visualizo outra forma de estar na política que não seja em constante contato com as pessoas, com os movimentos sociais, pois nunca poderemos achar que faremos um bom trabalho para o povo se ficarmos presos às paredes dos gabinetes parlamentares. No ano passado, durante 3 meses, realizamos o Comitê Popular de Mulheres, uma das ações que nós temos mais orgulho de ter promovido. Através da articulação de debates sobre feminismo, política e geração de renda, nós nos reunimos com mulheres e crianças na Comuna Urbana Luiz Beltrame, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por força de uma decisão judicial e como continuidade da lógica perversa que continua a garantir a riqueza de poucos à custa da miséria de muitos, infelizmente a comunidade está em vias de ser despejada. Esse trabalho fora das paredes da Câmara é o que nos move e dá sentido para ocupar uma das 29 vagas do Parlamento natalense. É para contribuir com a luta de quem mais precisa que nós seguimos ocupando esses espaços institucionais e que, a partir de 2019, na Câmara Federal, representando o povo do nosso Estado, estaremos lutando por direitos e liberdade para todo o povo brasileiro. Mesmo sabendo das limitações da atuação institucional, deixa essa casa com a sensação de dever cumprido. Fizemos a defesa do Partido dos Trabalhadores, defendemos a liberdade do nosso presidente Lula, um preso político, defendemos a democracia, as liberdades democráticas, os direitos da classe trabalhadora e a soberania nacional. E realmente foi um desafio chegar a essa casa sendo jovem, mulher e feminista. E isso é importantíssimo de ser lembrado. Ainda somos muito poucas ocupando as cadeiras dessa casa e de todos os parlamentos do país. Tivemos que reafirmar por várias vezes que aqui também é lugar de mulher. E reafirmarei sempre isso. Aqui é lugar de mulher, sim, de todas as mulheres. E o desafio de lutar na defesa do povo de Natal nessa casa continua. E aqui eu aproveito também para cumprimentar, com votos de muitos sucessos, o mandato petista que virá somar nessa trincheira, da minha querida companheira Divanei de Brasílio, que as colegas e os colegas vereadores vão aqui conhecer em breve. Eu aproveito ainda para agradecer profundamente a todas as trabalhadoras e trabalhadores dessa casa, que sempre trataram tão bem a mim e a toda a nossa equipe. Vocês são fundamentais, vocês fazem essa casa funcionar, vocês dão vida a esse parlamento e vocês são simplesmente fundamentais. Obrigada de coração, eu vou ficar com muita saudade. Eu quero terminar dizendo que os tempos que nós vivemos demandam de nós os maiores esforços e a máxima disposição para a luta. Para a minha geração, enfrentar esse momento histórico vai ser um grande desafio, porque a democracia está sob a ameaça do autoritarismo e da intolerância. Mas a história mostra, e nós já provamos, que podemos derrotar o ódio. E derrotamos nessas últimas eleições as oligarquias que sempre tomaram conta do Rio Grande do Norte e elegemos a primeira governadora de origem popular e única mulher a governar um estado nesse país.
Elegemos também 2 deputados estaduais pelo meu partido, a companheira Isolda Dantas e o companheiro Francisco, que certamente colocarão seus mandatos como trincheiras na defesa da classe trabalhadora potiguar e se somarão aos colegas vereadores que também foram eleitos e a quem eu aproveito para parabenizar pela nova missão. Eu tenho a responsabilidade agora de honrar os quase 113 mil votos de confiança que me foram dados pelo povo potiguar em todos os municípios desse estado. Nós vivemos em tempos de grandes enfrentamentos contra os direitos, a liberdade, contra a soberania do nosso país, contra o diferente, as mulheres, a juventude, o povo negro, os trabalhadores sem terra e sem teto. A partir de 2019, estarei enfrentando um novo desafio, certamente o maior desafio que já tive nos meus 30 anos de vida, que é exercer o mandato de deputada federal pelo Rio Grande do Norte. Hoje, no dia em que o desgraçado ato institucional número 5, o AI-5 da ditadura, faz 50 anos, eu reafirmo aqui o meu total compromisso com a defesa dos direitos da classe trabalhadora potiguar e brasileira, com a defesa da liberdade de Lula, um preso político, com a defesa do Partido dos Trabalhadores, com a defesa da democracia no nosso país, do governo da professora Fátima, a defesa da diversidade e da soberania do nosso Brasil. 2019 será de muita resistência e estaremos à altura desse desafio. Obrigada a todas e todos, um bom recesso e boas lutas para nós no ano que vem aí. Lula livre, Marielle vive.